Fala galera, na aula de hoje a gente vai ver sobre o Bootstrap. Então, antes de nós continuarmos com as aulas de PHP, eu quero fazer uma pausa aqui e falar sobre o Bootstrap para vocês, já que eu vou conseguir passar várias videoaulas durante esses dias. Eu acho que vale a pena dar uma ênfase aqui no Bootstrap, já que vocês ainda não viram, e em aula eu acabei passando por cima para que a gente desse mais ênfase no resto do conteúdo. Ah, Basicamente, o que é o Bootstrap? Tá? O Bootstrap ele é uma biblioteca que fornece para nós muitas, diversas coisas prontas já. Então, eles chamam isso de componentes. Tá? Então, a gente pode olhar na documentação aqui e olhar os componentes. Mas antes de chegar nos componentes, eu quero frisar uma parte aqui que ele fala que o Bootstrap ele é mobile first. Então, ele é para projetos focado principalmente para dispositivos móveis, tá? Ah, mas isso significa que eu não consigo utilizar para versões web? Consegue, para desktop, consegue sem problema nenhum. O site do Bootstrap é feito em Bootstrap, tem essa versão aqui, que é a versão para desktop, e também eu posso fazer aqui, fazer a simulação, né? Eu vou apertar F12 e eu posso colocar como dispositivo móvel e esse aqui estaria como tablet, eu posso diminuir, então eu quero colocar como se fosse um Galaxy S5 e ele vai mostrar para mim a versão do Bootstrap como se fosse em celular, tá? E aqui eu quero fazer uma ênfase o porquê que é mobile first, tá? Separei alguns dados, então por exemplo aqui, esse aqui é um site StatCounter que ele fala sobre alguns dados e aqui ele fala sobre o uso de dispositivos móveis e de desktops na navegação na internet. Então, até aqui em março de 2020, nós temos então 52% do pessoal no mundo utilizando dispositivos móveis para navegar na internet, 45% utiliza desktop e 2,65% utiliza algum tablet. E ainda eu quero frisar, eu quero mostrar outros dados para vocês. Aqui é o Google Analytics de um site que eu tinha das caminhadas aqui da região de Videira e tal, Cachoeiras. E eu parei com o site em novembro para refazer o layout dele e acabei ainda não refazendo. Mas eu quero mostrar para vocês que durante todo esse tempo aqui do ano passado, que ficou coletando dados aqui com o Google Analytics, bom, o Google Analytics é uma ferramenta muito boa, daria um curso só sobre isso, mas eu quero focar principalmente nos dados aqui que interessam, tá? Eu fiz um filtro pelo sistema operacional e para eu saber onde que eu deveria focar meu site. O meu site inicialmente ele não estava tão focado para dispositivos móveis, eu tive que corrigir isso logo no início do site. Então só para você ter uma ideia, Android era 56% das pessoas que entravam no site usavam Android. Depois vinha o Windows, ou seja, 28% entrava com Windows. Aí iOS também junto com Android, então é mobile. Alguns com Linux, isso aqui deve ter sido eu, porque os outros dificilmente a galera utiliza Linux. E aqui Macintosh e Windows Phone, ó, um usuarinho de Windows Phone. Então se a gente somar Android e iOS aqui, ó, chega perto dos seus 70%, tá? Chega na verdade nos 70%. E aí a gente tem que tomar esse conhecimento porque muitas vezes a gente foca em fazer um site e a gente normalmente foca fazer o site ou fazer o sistema focado só para desktop. E aqui que eu quero fazer uma consideração. Dependendo para o que você está fazendo o aplicativo ou o site, você tem que entender que o meu foco vai ser baseado para mobile ou para desktop. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu estou fazendo um site e esse site é de receitas, como muitos de receitas que tem na internet. Qual que vai ser a minha maior probabilidade? Acessar via desktop ou mobile? Normalmente, tá? Eu como usuário, eu utilizo o celular, já que eu preciso ver a receita ali perto do fogão, alguma coisa assim para fazer alguma coisa. Então, dependendo do nicho que você está trabalhando, você vai ter especificidades. Então, eu estou fazendo um sistema para controle de estoque.
é muito mais provável que esse sistema seja desktop, já que o cara, o almoxarife lá, o cara que controla o almoxarifado, o estoque de uma empresa, ele vai ter o seu computador, ele vai ter o navegador para ele acessar, vai ter que aparecer muitos dados na tela. Então, se você fazer isso no celular, vai ficar muito ruim a usabilidade para mostrar todos esses dados. Então, o sistema possivelmente vai ser utilizado na maior parte do tempo via desktop. Então, sempre que vocês forem fazer uma aplicação, vocês têm que pensar em como o usuário vai estar utilizando o sistema de vocês. Então, isso aqui é dados bastante relevantes que vocês têm que levar em consideração, tá? E aí a gente inicia então aqui com o Bootstrap, como que a gente vai configurar ele, como que a gente pode estar utilizando. Eu separei aqui, só deixa eu fechar o... Então aqui no Bootstrap, para a gente poder utilizar ele, a gente simplesmente vai fazer o download, tá? Aqui a gente consegue fazer o download ou utilização via CDN, tá? O que é o CDN? Então, o CDN aqui é um Content Delivery Network, ou seja, uma rede de entrega de conteúdos. Basicamente é um servidor responsável por nos fornecer esses arquivos. E aí a gente não precisa baixar nada, é simplesmente copiar e colar isso aqui no nosso código HTML lá e sair utilizando. Qual que é o problema disso? O problema é que se o CDN por algum motivo está com uma rede ou uma conexão ruim ou está lento, o nosso site vai ficar lento por causa disso também. Eu particularmente não gosto de utilizar CDN, tá? Eu prefiro deixar tudo na minha aplicação. Se o meu servidor está lento, enfim, vai ficar tudo lento. Mas eu não fico dependendo de fontes externas, tá? A não ser que você futuramente contrate um CDN e coloque isso aí lá. Mas eu, particularmente para desenvolvimento, se cai minha internet, eu consigo continuar fazendo as coisas sem precisar do CDN ou sem precisar de conexão com a internet. Então eu não sou muito fã disso aqui. Nós poderíamos usar os gerenciadores de pacote, como o npm, yarn, mas vamos fazer na mão primeiro, tá? E aí, se um dia vocês focarem ou aprenderem a utilizar Node, alguma coisa assim, vocês podem fazer a instalação dessa maneira. Só que daí ele vai colocar em pacote vendor, um pouquinho diferente do que nós vamos fazer, tá? Então, como que eu Maurício, faço, tá? Eu sempre baixo a versão do compilada, esse cara aqui, tá? Então a versão compilada tanto do CSS quanto do JavaScript. Então aqui eu faço download. Quando ele terminar de fazer o download, você pode mostrar na pasta aqui. Eu vou extrair ele, vou extrair tudo. Clicar em extrair. Então essa pasta que ele extraiu aqui, ele vai fornecer para nós alguns arquivos, a pasta CSS e a pasta JS. Então, várias coisas aqui na pasta JS e aqui na CSS também várias coisas, tá? Como tem muito arquivo aqui, a gente precisa fazer uma separação, tá? Então, esse cara aqui, que é o nosso bootstrap.css, ele é a mesma coisa que esse bootstrap CSS, bootstrap.min.css. A única coisa é que uma versão completinha e outra versão minificada. Então, mostrando para vocês aqui, ó, ela vem como normalmente a gente visualiza o CSS, que é o código separado bonitinho. Então, só terminar de carregar, aquele é um arquivo bem grande. Então, por exemplo, aqui, Então, aqui, ó, temos uma classe row, abertura e fechamento, cada propriedade, né? Cada atributo e seus valores em uma linha, como normalmente a gente costuma fazer um código CSS. Já o min, ele remove tudo isso aqui, ó. Ele remove os enters, ele remove os espaços, esses espaços que tem entre os dois pontos e o valor também é removido. Ou seja, basicamente o ponto min, ele remove todos os caracteres que não são necessários para o navegador. Então, aqui, ó, basicamente ele quebrou. Isso aqui seria uma linha só, tá? Mas a configuração do Visual Studio Code tá para não passar. Mas isso aqui é tudo uma linha só, tá? Ele remove tudo, ó. Vocês podem ver que é difícil os lugares, o espaço que tem é o espaço que não pode ser removido. Então, se removesse esse espaço aqui, esse seletor ficaria inválido. Então,
os enters, espaços que são no final do seletor, espaços que são para indentação, são todos removidos. Para que isso? Para ganho de espaço. Então, ocupa 193 kilobytes. Vou aproximar um pouquinho melhor para ficar a visualização. Então, utiliza 193 kilobytes e outro 156. Nós temos uma diminuição de quase 40 kilobytes aqui, que isso num tráfego, num servidor de alto acesso, Facebook, por exemplo, 40 kilobytes no final do dia pode dar até gigas de tráfego reduzido. Por isso que é feita então a minificação. Como nós estamos desenvolvendo, não estamos preocupados com performance ainda, então tudo que for relacionado a min, nós não iremos utilizar, tá? Então, o bootstrap.min css, bootstrap.min css.map, a gente remove tudo, ó. Então, removi tudo dessa pasta. Da outra pasta aqui, que é do JavaScript, eu vou acessar e vou fazer a mesma coisa. Tudo que for relacionado ao min, de minified, de minificado, tá? A gente remove. Então, isso aqui são os arquivos necessários. Os .maps aqui a gente não precisa importar, tá? Isso é uma coisa que às vezes os navegadores utilizam para facilitar o mapeamento dos arquivos. Então, como que a gente utiliza todos esses arquivos agora? Basicamente, removido isso, a gente vai copiar essas duas pastas e adicionar no nosso projeto. Eu não tenho nenhum projeto criado aqui agora, tá? Então eu vou criar esse projeto, mas eu já vou copiar esse arquivo. Então, botão direito, copiar. Vou na minha pasta de documentos, não tenho nada aqui. Eu vou criar agora uma nova pasta. E vai se chamar aqui projeto com Bootstrap. Nossa. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui. Dentro desse projeto, então, nós vamos ter a pasta CSS. Eu colei, botão direito colar, tá? Ou Ctrl V. Colei aqui. Agora a gente pode criar o nosso projeto. Então, vou criar um arquivo de texto e ele vai se chamar então index.html. Feito isso aqui, nós temos o básico para a gente começar a aplicação. Eu vou abrir o nosso Visual Studio Code nessa pasta, então eu vou fechar esse que está aberto, botão direito na parte branca, Open with Code. Beleza. Então agora aqui, ó, nós temos o projeto aberto. Vamos iniciar agora o nosso projeto. Então no Visual Studio Code nós temos a opção de escrever HTML 2.5 e aí a gente já tem a estrutura básica. Lógico que normalmente eu já configuro PTBR, meu site com Bootstrap. E aqui dentro do head, então, a gente vai fazer as importações do CSS e também do JavaScript. A recomendação do JavaScript é que não fique dentro do head, é que fique antes da finalização do body. Então, ficaria aqui, ó, tá? Antes de fechar o body. Mas eu vou fazer tudo dentro do head aqui. Fazendo aqui, como a gente vai fazer? Primeiro a gente vai importar o CSS, então vou colocar link 2.css para fazer o código. Primeira coisa que nós temos que importar aqui é o nosso bootstrap.reboot. O que é esse reboot? Tá? Eu vou abrir aqui ele para vocês verem. O reboot nada mais é que ele faz uma reinicialização de todos os atributos do nosso site. Ou seja, se no Internet Explorer ele trata a imagem diferente de como ele trata no Firefox, ele vai normalizar, ele vai reiniciar todos os atributos. Então, por exemplo, assim, ó, então vou pesquisar por imagem aqui, tá? Só para vocês terem ideia. No Internet Explorer, por padrão, as imagens vêm com uma borda azul. Então aqui ele já está colocando Border Style None, ou seja, é para remover, é para consertar o problema que nós temos no Internet Explorer. Já o Firefox e o Chrome não vem com essa borda. Então aqui ele está normalizando coisas que podem ter discrepância entre navegadores. Tá? Então por isso que é importante a gente ter esse reboot. Então a gente vai primeiro importar ele. Então a gente vai na pasta CSS, vamos importar o reboot CSS. Beleza, importamos o primeiro. Agora, vou copiar essa linha. Depois que a gente importou o reboot, que vai normalizar todo o nosso site, nós vamos utilizar agora o grid, tá? Então eu vou importar o grid aqui agora, deixa eu apagar tudo isso, e eu vou importar o bootstrap.grid.css, tá? E aí, o que é esse grid?
o grid ele significa grade, tá? Essa grade serve para a gente organizar o nosso código em um sistema de grade ou grid system, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu estou no Adobe XG, tá? O Adobe XG ele serve para a gente planejar sites. E eu importei um grid do Bootstrap. Então, basicamente, imagine que todo esse quadradão aqui é o nosso monitor, é o nosso navegador, né, que está disponível para a gente programar. E cada coluna dessa aqui é o nosso sistema de grade, tá? Lembra? Como se fosse uma grade de prisão. Quando a gente está fazendo o site, a gente não vai ficar se importando com o tamanho de cada bloco, e sim com o espaço que ele ocupa dentro do sistema de grade. Então, por exemplo, imaginando que eu vou desenhar agora aqui, ó, o meu cabeçalho. Então, o meu cabeçalho vai ocupar as 12 colunas, ok? Tá, mas e esses espaços que tem aqui no meio? Esses espaços que tem no meio de cada coluna é chamado de gutter ou calha. Então nós temos coluna, gutter ou calha, né? Então column, gutter e assim por diante. O gutter, você só vai utilizar ele quando você precisa separar um bloco do outro. Caso contrário, ele faz parte do bloco. Então, por exemplo, o meu cabeçalho aqui, que eu estou criando ele tem um tamanho de 12 colunas. Ou seja, todos os gutters fazem parte dele. E aí, agora que eu posso fazer um preenchimento, vamos supor que seja com uma cor avermelhada. E aí, vamos supor que embaixo desse bloco aqui agora, eu tenho uma barra lateral. Essa barra lateral, eu posso ocupar ela, então, de 3 colunas. Dessa maneira aqui, ó. 3 colunas. Eu vou dar uma outra corzinha para ela. Vou colocar uma cor mais azulada. E aqui a gente teria um espaço para conteúdo, por exemplo. Então ele vai ocupar as outras 9 colunas. Então esse bloco tem ocupando 1, 2, 3 colunas. E aqui nós não utilizamos esse espaço, porque agora ele serve como espaçamento entre os blocos. E nós temos um outro bloco com um total de 9 colunas. E aí vamos colocar... Vou colocar a mesma cor desse azul aqui. E o nosso rodapé agora, ou posso fazer ainda inverso. Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu tenha 3 blocos menores, tá? Esse aqui. Só deixa eu mover um pouquinho ele para cima, para seguir a mesma distância. O bom seria deixar a distância que tem isso aqui, tá? Esse aqui normalmente é uma distância de 30. Então aqui em cima eu teria, ou seria bom deixar uma distância de 30. 29, 30. Esse aqui nós deixamos com 30. E a gente segue o mesmo padrão. E agora eu posso pegar esse bloco aqui de baixo. Deixa eu colocar a mesmo azul. E eu posso ir colocando esses blocos para organizar o nosso site. E aí por último, então agora eu vou copiar e vou fazer o rodapé. Então aqui eu fiz uma estrutura de um site, tá? Me baseando nas colunas. Então o cabeçalho é um bloco gigante de 12 colunas. Nós temos uma barra lateral com 3 colunas, um bloco de conteúdo aqui com 9 colunas e outros blocos, ou seja, outros 4 blocos, cada um com 3 colunas. Percebam que cada linha aqui, ó, então se eu fazer uma separação, aqui nós temos então uma linha, daqui para cima é uma linha, ou seja, essa linha inteira é um único bloco de 2 colunas. Se eu fazer mais uma divisão aqui, ó, essa linha aqui é uma linha só com 2 blocos, um dos blocos com 3 colunas e um outro bloco com 9 e assim por diante. Então, aonde você conseguir traçar uma linha fora a fora, significa que é uma linha. Isso no Bootstrap é chamado de row. Tá? Então nós temos um row e dentro dessa row nós temos 4 blocos com 3 colunas cada bloco. Ok? Então eu vou passar esse modelo que eu montei aqui agora fazendo no site utilizando o sistema de grade para vocês verem. Tá? Só vou terminar a importação do Bootstrap e eu mostro esse sistema aqui para vocês. Então, importado o sistema de grade, agora a gente vai importar o restante. Então, vou colar aqui, vou copiar de novo essa linha de cima. Vou colar e agora a gente tem que importar o
bootstrap normal.css. Esse aqui, feito. Agora, como a gente utiliza o JavaScript aqui, o JavaScript é para algumas coisas do Bootstrap, como fechamento de alertas, a utilização de modais e assim por diante, a gente precisa do Bootstrap, tá? Só que o Bootstrap, para ele funcionar, ele precisa do jQuery, e o jQuery não vem junto. Então isso aqui é um erro que normalmente pessoas que iniciam com Bootstrap cometem e não conseguem fazer funcionar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é baixar o jQuery. Aí agora sim eu vim aqui no CDN, mas eu não utilizo esse link do CDN aqui, ó, tá? Eu não vou utilizar essa versão aqui do CDN. Eu basicamente acesso esse link, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou colar. Ele vai estar todo o código aqui, ó, minificado. Eu não me importo se está minificado ou não, então vou salvar como e vou salvar dentro da minha pasta, então documentos, projeto Bootstrap, JavaScript, e aqui eu vou salvar esse cara. E aqui ele faz uma recomendação, então se você ainda está utilizando a versão compilada, que é essa versão aqui de cima, não esqueça de incluir a versão do CDN do jQuery e do Popper. Então a gente vai precisar do jQuery e do Popper JS. Então esse cara aqui de baixo também preciso baixar ele. Então eu vou copiar esse cara, vou colar numa nova aba. Isso aqui também precisa estar dentro da nossa pasta. Então vou baixar. Feito. Agora eu vou fechar essas abas aqui, porque eu não preciso mais. E no nosso arquivo, no nosso index.html, agora a gente vai ter que importar os 4 aqui, tá? Então, primeiro começando pelo jQuery, depois o Popper. Isso aqui é muito importante, a ordem influencia, tá? Senão, se eu colocar o Bootstrap primeiro, ele vai tentar achar o jQuery, mas o jQuery não foi importado ainda, e aí ele não vai funcionar. Então aqui a gente precisa colocar o script, colocando então a importação primeiro do jQuery. Então, dentro da pasta JS, nós vamos pegar o jQuery 3.4, feito. Agora aqui embaixo, nós vamos pegar o próximo, que vai ser o Popper. Então, dentro da pasta JS, nós vamos pegar o Popper. E aqui embaixo, a gente vai fazer a importação agora, tá? Eu vou primeiro importar o Bootstrap, js/bootstrap, e depois o bundle. Feito. Essa aqui então é a configuração básica para você utilizar o Bootstrap, tá? Essa aqui é a única coisa que normalmente o pessoal faz, como todos esses caras aqui somados, tá? Se eu pegar aqui na pasta JavaScript e eu somar o tamanho deles, então eles têm um tamanho de quase meio mega, tá? Então, como relativamente eles são pesados, não é interessante deixar aqui no head, porque o que vai acontecer? Ele vai carregar tudo isso aqui para daí começar a mostrar conteúdo para o usuário. Então, o que normalmente a galera faz? Remove daqui e joga antes de fechar o body. Ou seja, primeiro vai começar a aparecer texto na tela para daí as coisas irem para o lugar, para funcionar o JavaScript de fato. Tá? Então, normalmente é feito isso por questões performáticas, mas eu vou deixar tudo no head para não poluir muito o body e para ficar mais didático. Tá? Dentro do body aqui agora, o que nós vamos fazer? Para a gente conseguir fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no Adobe XD, que é esse planejamento, nós temos que criar então a estrutura básica para isso aqui. Para nós conseguirmos fazer isso, então, como que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa, o nosso site ele precisa estar organizado dentro de um container, ou seja, essa parte branca que aparece do lado aqui do Adobe XD são o espaço que sobra em um layout. Então, por exemplo, assim, ó, a largura que eu tenho desse meu layout aqui, se eu não me engano, é 1140 ou alguma coisa, não, 1280. Ou seja, se eu aumentar isso aqui, eu não vou conseguir aumentar agora, mas se o meu monitor for maior
tá? Eu consigo ter um espaço maior aqui de branco, porque esse espaço a mais não me interessa. O container vai ser fixo para todos os navegadores e para todos os tipos de tela, tá? Ele vai se ajustando conforme o tamanho da tela em alguns casos. Então, tipo, se a minha tela diminuiu abaixo de 1140, por exemplo, ele vai baixar o meu container para 960. Então, vou mostrar aqui para vocês quais são as medidas que o Bootstrap utiliza. Ó. Então, vou vir no sistema de grade do Bootstrap. Isso aqui é bem interessante para a gente dar uma olhada. Então, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Opa. Tá aqui, ó. Ainda não. Aqui. Então, olha só. Quais são as medidas que ele utiliza, tá? Quando a largura do monitor tiver no mínimo 1200, ou seja, todos os monitores que forem acima de 1200, ou seja, se tua tela é Full HD, por exemplo, que é 1920 de largura, vai se encaixar nessa media carry aqui, ó. Ou seja, o teu container vai ser 1140, independente do tamanho da tua tela acima de 1200. Então, se for um notebook e o notebook tem uma resolução mais baixa, de por exemplo 1280, a única coisa que vai mudar nisso é que a distância, o tamanho do branco nas laterais vai ser menor. Se a tua tela for maior, for 1920, por exemplo, o branco vai vir mais ou menos até aqui assim. Você vai ter um espaçamento maior nas laterais, ok? Eu quero que vocês pausem o vídeo e olhem que cada container tem o seu tamanho dependendo do tamanho da tela. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente começa a fazer o site, nós vamos criar o container. Então, container é tudo através de classe. Então, div, eu faria assim, ó, div class container, abre e fecha. Então, eu tenho um bloco que vai ser o meu container, tá? Eu preciso ter só um container no site? Depende, eu posso ter mais se houver em alguns casos, quando, por exemplo, o fundo do meu cabeçalho precisa passar além do que o container. Então eu quero que ocupe a tela toda. Então você vai ter que fazer um bloco só para essa cor, aí o container fica dentro e as outras partes do site também vão ter o container, tá? Como a maioria dos sites hoje em dia normalmente são assim, eu costumo fazer uma divisão. Então eu costumo fazer assim, ó, header, e eu coloco um container para cada coisa. Se vocês não estão acostumados a essa forma que eu fiz aqui, ó, quando eu quero criar uma div com a classe container, é só digitar ponto, significa que é classe, e aí você digita o que você quiser e dá um tab, ele cria uma div com essa classe. A mesma coisa se for um ID, só que é só trocar por hashtag e ele cria um ID, tá? Então, fazendo rapidinho aqui, ó, temos o cabeçalho, a nossa div do container, e eu vou colocar um texto aqui qualquer, só um H1, para ver se o nosso Bootstrap está funcionando. Olá, ok? Esse container foi criado, agora eu vou, então, abrir esse arquivo index. Então vou vir aqui, projeto com Bootstrap, e vou abrir no navegador. Olá, olha só que interessante. Eu vou inspecionar o elemento para eu saber aonde que está o container aqui nessa história. Eu vou colocar esse negócio embaixo, porque do lado ele acaba mudando. Então a minha tela aqui está com 1920 e olha só o container. O container é toda essa parte azul. E o que está em laranja significa que é o espaçamento que está sobrando, é a parte branca que está sobrando. Tá? Então isso vai sobrar e normalmente os sites vocês vão ver eles dessa maneira. Então se eu acessasse algum site aqui que utilizasse Bootstrap ou algum outro tipo de framework, vai estar sobrando toda essa parte aqui também. Tá? Então feito isso aqui, agora nós precisamos criar os blocos. Tá? Então, mesmo ocupando todo o container, é sempre importante nós criarmos a nossa linha. Então, a gente precisa criar um row. E dentro dessa row, nós criamos um único bloco, ou seja, uma div, utilizando as colunas. Então, uma call md12. Então, estou criando um bloco com colunas do tipo de dispositivo médio aqui, tá? 12. Esse MD aqui, ele trata a questão do tamanho que você quer que fique em determinados dispositivos. Como a gente vai colocar só uma classe,
eu vou deixar 12, mas eu posso fazer com que esse bloco se ajuste conforme o dispositivo que está sendo utilizado. Se for tablet, se for tela desktop gigante, tipo Full HD, eu posso utilizar o LG aqui. Nós temos várias classes para fazer isso, tá? Se o vídeo começar a ficar muito longo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, daí eu deixo para vocês pesquisarem, tá? Feito aqui agora, isso aqui, eu vou criar então esse bloco de 12 colunas e vou colocar um H1 dentro dizendo aqui meu cabeçalho. Feito. Então, nós temos agora aqui o nosso cabeçalho. Vou olhar como que ficou. Vou dar um F5 aqui, ó. Meu cabeçalho. Vou inspecionar o elemento. Então, nós temos a linha dentro do container. O container está aqui. A linha dentro do container e o blocão ocupando todo o espaço dentro dessa linha. Ok? Então, agora aqui a gente vai criar a nossa barra lateral e o conteúdo. Então, são dois blocos. Só que como esse container ele está dentro do header, ele não está conversando com o que está fora. Então, a gente vai ter que criar um outro container aqui, tá? Então, normalmente o que eu faço é uma section. E essa section é relacionada a alguma coisa. Então, vamos supor que essa section seja relacionado a produtos, tá? E aí dentro dessa minha seção de produtos, eu vou ter agora aqui a nossa barra lateral. Então, antes de começar a fazer barra lateral, eu preciso fazer a estrutura sempre básica. Container, linha, e aí eu coloco os blocos. Então, eu vou fazer aqui, ó, container. Dentro desse container eu vou ter a linha. E agora sim eu começo a colocar os blocos de fato. Então, eu coloco aqui. O meu primeiro bloco vai ser um aside, tá? Então, esse aside é a tag nova do HTML5 para barras laterais. E esse aside vai ter uma classe chamada callMD3. Por que 3? Porque é só a gente olhar pelo Adobe XD aqui. Ó. Esse bloco está ocupando 3 colunas. Tá? Então, a gente vai vir aqui, callMD3, feito ele. Vou colocar aqui, então, um texto com H1 também, barra lateral. E agora, depois desse aside, vamos supor que eu vou ter uma outra seção e essa seção vai ter um call MD9. Lembrando que sempre dentro de um container você tem que tentar, para ficar legal, fechar as 12 colunas. Então, o somatório de 3 com 9 aqui vai fechar as 12 colunas. Tem problema se ficar 11? Não tem problema, mas o teu site vai ficar meio quebrado ali, tá? Em questão de estética não fica legal. Então, feito isso aqui, vou colocar mais um H1 e vou colocar aqui conteúdo ou, sei lá, post dos produtos, ok? Então, vou atualizar aqui, vou dar um F5. Então, barra lateral ocupando 3 colunas. Então, e os produtos ocupando o resto. Vou olhar aqui pelo código para ficar melhor. Então, a seção produtos ocupa tudo a tela. O container ocupa só o espaço do container para esse tipo de monitor. Nós criamos a linha. A linha também serve para fazer o espaçamento aqui entre os elementos, tá? Ou servia. Não estou vendo o margin top que uma vez tinha. Eu preciso dar uma olhada depois. Aí o aside, então, está com o tamanho de 285 pixels, tá? E aqui a section com o restante. Ou seja, utilizando o Bootstrap, a gente não se preocupa mais com o tamanho dos blocos, porque a gente está trabalhando com colunas. E aí o tamanho de cada coluna é o Bootstrap que faz os cálculos com porcentagem, etc. assim, e ele que coloca o tamanho para vocês. Então fica mais fácil a gente desenvolver um site. E agora o rodapé é a mesma coisa do cabeçalho. Então, basicamente, eu só vou copiar tudo isso aqui. Vou jogar aqui para baixo. Faltou, né? Faltou os blocos que ficam embaixo. Só vou deixar o rodapé pronto aqui. Meu rodapé. E aqui entre o rodapé e essa seção, nós vamos ter, então, essa parte aqui que são os blocos menores. Ó. São 4 blocos com 3 colunas cada. Então, vou criar mais uma nova seção aqui. Vou dar o nome de destaques, por exemplo. E aí, aqui dentro a gente faz a mesma coisa. Cria o container, dentro do container cria a linha e dentro da linha nós criamos então os 4 blocos agora. Então, o primeiro bloco aqui vai ser um call MD tamanho 3. E aí, vou colocar aqui produto 1, produto 1.
Vou copiar agora esses blocos aqui, ó, e vou colocar embaixo. Segundo, terceiro e o quarto. Só mudo o número aqui para eu ter certeza que deu certo. Então, se eu dar F5, ó, produto 1, 2, 3, 4, um do lado do outro. O que, que acontece se eu passar dos 12? Então aqui se eu somar isso aqui vai dar 13. Se eu passar dos 12, como esse bloco aqui não cabe aqui em cima, ele acaba vindo para baixo numa nova linha. E aí o teu site quebra. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Dentro de cada linha não pode passar de 12. Se passar quebra e se ficar abaixo de 12, você vai... Esse produto aqui, se ele precisasse de mais espaço, ele não iria até o final da linha. Eu vou colocar coloração aqui agora, para a gente ter uma ideia melhor de como que ficou. Então eu sempre vou colorir, tá, os blocos. Então esse aqui, ó, é o MD12, eu vou colorir esse cara aqui, ó. Então eu vou dar um ID para ele, bloco cabecalho, sem ser cedilha. Estou dando um ID. Vou criar um CSS para isso aqui agora, tá? Por que eu crio um CSS para isso aqui? Para não misturar com o CSS que tem do Bootstrap. Então aqui dentro da pasta CSS eu crio um arquivo chamado style.css e esse style CSS eu vou importar ele depois das coisas do Bootstrap. Então aqui agora eu puxo da pasta CSS o arquivo style CSS. Então agora eu vou dizer assim, ó, o bloco cabeçalho vai ter uma determinada cor. Então ID bloco cabecalho vai ter um background com a cor que eu coloquei lá no Adobe XD. Então essa cor aqui ela é EB6767. Então EB6767, ok? Vou atualizar agora a minha página. Ó, coloriu. Eu já vou colocar também uma altura um pouquinho maior. Então vamos colocar aqui, vamos colocar 150. Então já ficou um pouquinho melhor, só para a gente ter uma ideia. Eu ainda vou colocar aqui no body a cor de todos os textos, eu quero que seja branca. Tá? Vai sumir os textos daqui de baixo, porque o fundo é branco, mas já vão aparecer de volta. Então, ok. Agora vamos criar os outros. Então, por exemplo, esse aqui está pronto. A barra lateral é o aside e o section. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Ó. Eu vou me basear nesse cara aqui de cima. Tá? Eu só não fiz isso aqui em cima porque são 3 divs e aqui cada um tem o seu nomezinho. Então eu vou fazer um seletor sem precisar criar ID ali. Eu vou dizer assim, dentro da section produtos eu tenho um aside e também dentro da section produtos eu tenho uma outra section. E tanto o aside quanto essa outra section eu quero que tenha um background com a cor, deixa eu puxar aqui do Adobe XD, esse azul aqui, 65, 7A e 6. Então, 65, 7A e 6. Lembrando o hashtag na frente. Ok, ficou azul. E também vou colocar uma altura de 150 pixels para ficar tudo do mesmo tamanho. Aí colocou, faltou espaçamento entre eles. Uma vez esse row aqui, ele fornecia para nós uma borda em cima. Como ele não está fornecendo, então eu vou colocar direto no ID produtos, tá? Então eu vou criar um novo seletor, ID section produtos, vai ter que ter uma margem top de, vou colocar 30 px. Aí coloquei um espaçamento. Deixa eu só ver um probleminha que deu aqui, porque ele deveria ter um espaço aqui, ele acabou pintando de branco. Então esse cara com esse cara. Então aqui, ó, como o Bootstrap não utiliza mais margens e como ele utiliza padding, nós vamos ter que fazer uma coloração diferente, tá? A gente vai ter que criar um elemento a mais dentro dessas colunas. Ao invés de eu dar um ID aqui, nesse caso, eu vou ter que remover e eu vou ter que fazer um novo bloco dentro desse bloco da coluna. Assim
a gente consegue ter o resultado que seria o esperado. Então, nós temos a linha, a coluna, tá? O bloco com as 12 colunas. E ao invés de a gente pintar esse bloco, nós temos que criar um bloco dentro. E é esse bloco que vai ser pintado, tá? A mesma coisa aqui, então. Vou criar um bloco a mais. Vou colocar uma div. Posso dar um ID nele, mas como ele é único, não vou me importar. Mesma coisa aqui. Vou identar o código. Nos destaques aqui a mesma coisa, então div. Aqui eu posso colocar como ID produto. E aí eu vou copiar isso aqui então, sobrescrevendo esses demais. Então isso é uma mudança que teve no Bootstrap, que se você precisa pintar ele com fundo, que você cria uma nova div dentro. Então utilizem sempre dessa maneira que vocês vão ter o resultado esperado, tá? Mesma coisa aqui, vou criar uma nova div. Vocês podem até colocar um ID aqui, conteúdo, sem acento, rodapé. Beleza. Então, deixa eu dar um F5 aqui para ver como é que tá. Ó, o cabeçalho ele já deu uma reduzida, então por causa que a div foi para dentro, então ele não está pintando o padding que ele tem aqui agora. Então é esse aqui o espaço correto. Daí agora a gente vai refazer o seletor para esses caras aqui. Basicamente é só a gente colocar a div. Então a gente quer que a div dentro de cada um desses elementos tenham essa cor. Agora sim vai aparecer o gutter aqui no meio, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer dos 4 blocos agora, que são esses aqui. Então vamos criar um seletor. Dentro do section destaques nós temos os produtos. Então todo produto. Então aqui não seria o correto todos eles o ID ficar com o mesmo nome. Então o correto seria class produto, class produto, class produto, class produto. Assim. Agora sim, então section. Esse aqui é o destaques. Então na section destaques eu tenho a classe produto. E a classe produto eu quero que tenha o mesmo background e o mesmo tamanho. E aí agora pintou todos eles, só que o espaçamento está errado. Então a gente vai colocar aqui que na section destaques ela também vai ter que ter um margem top de 30 pixels. Assim como a gente fez a separação da section produtos com o cabeçalho. Então agora sim a gente fez a separação. E agora só falta o rodapé. O rodapé é a mesma coisa que esse bloco do cabeçalho, mas eu coloquei um outro ID. O ID se chama conteúdo rodapé. Então, só vou copiar esses dois atributos e vou colocar então que no footer nós temos o conteúdo rodapé e esse cara tenha a altura e o background também igual. E agora a gente coloca que o rodapé também precisa de um espaço em cima. Então, rodapé precisa de uma margem top de 30 pixels. E aí nós temos esse tamanho. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o que acontece se a gente começar a visualizar em outros tipos de dispositivos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Vamos fazer a simulação, então vou apertar F12. Apertei F12. Agora eu vou vir aqui para habilitar então os dispositivos. Então, habilitar os dispositivos. Quando eu estou olhando de dispositivos, eu gosto de deixar essa parte de baixo numa janela separada. Dessa maneira aqui, ó. Então, eu deixo ela do ladinho, mas ela não fica me atrapalhando embaixo, tá? Ok. Então aqui, ó, o que vocês precisam conhecer dessa ferramenta aqui
é essa barra cinza aqui, ó. Essa barra cinza fornece para nós os diferentes tipos de dispositivo. Então aqui, ó, o mais grande aqui então são os monitores 4K, para você visualizar teu site no monitor 4K, ou seja, no monitor 4K vai ficar toda essa parte branca aqui. Daí a gente tem ainda agora um monitor menor, que é o laptop com tamanho de 1440, está aparecendo bem no meio da tela aqui, ó, vai aparecer aqui o valor. Então, esse aqui é o 4K, ou já te dá uma ideia mais ou menos como é o Full HD, que ele vem um pouquinho menos aqui. Aí o laptop no tamanho grande, então 1440 de largura, então já vai ficar com esse espaçamento branco aqui. Nós temos agora um laptop no tamanho menor, que é com 1024 de largura. Nós temos a diminuição do espaço branco aqui da margem do container, mas o container se manteve o mesmo. Ó. Então, desde o 4K até aqui, quem está visualizando o site vai visualizar da mesma maneira. Agora, quando entra no tablet, tá, ele ainda conseguiu manter isso aqui porque nós estamos com a classe MD. A MD vai até o tablet. Agora, se a gente diminuir para mobile, ele já quebra em linhas. Tá? Então, se eu vier aqui no nosso código e eu falar, por exemplo, vamos supor que eu não quero que essas colunas aqui sejam um tablet uma do lado da outra. Eu quero que seja só nos monitores maiores, ó, só em monitores de tamanho largo. Então esse aqui só nos LG. Chegou no tablet, ele já tem que diminuir. Então, deixa eu aumentar aqui de novo. Então, tablet, ó, nos tablets agora já estão um embaixo do outro. Vocês podem ver que aqui eu precisaria adicionar margens no topo de cada um dos produtos, somente nessa tela, né? Somente em larguras de 768, ou seja, eu precisaria ir lá no CSS criar um Media Carry para isso. E aí, nos laptops que são tamanho grande, aqui a gente mantém como estava. Ou seja, eu consegui fazer uma configuração mudando a classe só para eu dizer que é só nos tamanhos largos. Então, dessa maneira eu consigo controlar. Da mesma forma, eu posso ainda criar uma classe adicional. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer é que quando for MD, o MD seria o tablet, eu quero fazer com que a barra lateral então ocupe um tamanho menor, duas colunas e esse aqui 10. Então eu posso fazer isso, tá? Então vamos supor assim, ó, a barra lateral quando for LG é 3,9 e eu posso vir aqui adicionar um espaço na classe e colocar que a coluna quando for MD eu quero que na verdade fique 4, eu disse duas, mas eu vou colocar 4. 4 e 8, só para mudar aqui, ó, tá? Então quando for MD agora, ele fica com 4 e 8. Eu consigo fazer, eu ainda posso fazer diferente, dividir no meio, 6 e 6. Então quando for tablet, que é o MD, ele fica com 6 e 6, e quando for tamanho maior, fica 3 e 9. Tá? Então isso aqui é bem interessante, eu consigo customizar o meu site conforme o tamanho. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Então, como isso aqui está no MD, um produto ficar 4 um do ladinho do outro fica ruim. Então eu posso dizer que eu quero 6 e 6, 6 e 6. Também vai ficar legal. Então eu posso vir aqui embaixo e colocar call MD6. Então vou adicionar todos eles. Aqui e aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui em monitores large, monitores grande, eu tenho 3 colunas. Nos monitores, né, nos dispositivos medium, que são os tablets, eu tenho 6. E ainda eu poderia colocar do SM, que é o small, né? Mas só para vocês verem como que ficou esse caso aqui, ó, eu vou dar um F5. Ficou dessa maneira aqui, ó. Produto 1 do lado do 2 e o 3 do lado do 4. Vou adicionar uma margem lá para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, todos os produtos, eu vou colocar uma margem bottom de 30px. Daí ficou produto 1, 2, 3 e 4. E aí, tá, e quando a tela for menor? Quando a tela for menor, ficou embaixo, teria que adicionar uma margem aqui também. Os mobile tamanho M, também ficou embaixo. Eu poderia fazer divisão aqui utilizando o SM, tá? Mas fica muito pequenininho, fica muito ruim de ver, não é interessante. Então é sempre bom deixar assim.
E a menor resolução que nós temos que se preocupar é o 320. Então, são os smartphones hoje em dia de menor tamanho, no caso, que a gente precisa se preocupar. Abaixo disso aqui, não se preocupa, não tem problema. E aí vocês podem ver que aqui ele mantém um espaçozinho branco para não grudar as coisas no lado da tela. Então é bem interessante, tá? E a gente consegue ver a versão de cada celular de forma deitada. Então você já tem uma visualização de como que ficaria se o cara está vendo o teu site na horizontal. Então fica bem interessante aqui nós brincar nessa ferramenta. Beleza? Outras coisas que você pode adicionar no site, aí eu recomendo vocês virem então na documentação, tá? E aí vocês podem olhar os componentes que ele fornece. Então aqui nos componentes, se você quiser os alertas, isso aqui a gente já viu em sala de aula. Então se eu quero adicionar alguma coisinha verdinha, assim como se fosse um aviso, basicamente é esse código aqui que eu preciso copiar. E aí ele já vai sair funcionando. Algumas coisas aqui que precisam de JavaScript para funcionar, então como eu tinha falado para vocês, os tooltips, por exemplo, eles precisam para funcionar e ele precisa do bundle, então por isso que a gente importou o bundle. E ainda ele precisa aqui o popper, tá? Então isso aqui teria que ser adicionado para num JavaScript para inicializar o tooltip. Então aonde tem o data toggle tooltip, ele vai colocar o data toggle é isso aqui, ó, tá? Então copia isso aqui e cola. Basicamente é essa partezinha preta que apareceu aqui em cima, ó. Isso aqui é um tooltip. Tá? E aí agora é só brincar, tá? Eu mostrei o básico para vocês aí e se precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar no privado e eu ajudo vocês no que vocês precisarem. Beleza? Eu vou deixar uma atividade tanto aqui na descrição do vídeo do YouTube quanto lá do Classroom para que vocês treinem a criação de telas com o Bootstrap. Tá? Vai ser a primeira atividade de vocês dessa disciplina EAD. Então, essa é a aula de hoje. Na a próxima aula a gente começa então voltar no PHP e colocar as coisas em dia. Beleza? Valeu, até a próxima.